Oi, aqui é o Clóvis. Hoje o assunto é qual é a influência da temperatura na resina epóxi. Quando eu falo em temperatura, é temperatura ambiente, temperatura da própria resina, da armazenagem dele e do substrato ou das peças que estiverem em contato com ele. Existem muitas interações que acontecem na resina devido à temperatura. Eu vou citar duas principais. Vou fazer um gráfico aqui para você ter uma ideia mais ou menos do que acontece. Então, vamos fazer aqui um gráfico, sendo aqui a viscosidade e aqui a temperatura. Então aqui aumenta a viscosidade e aqui aumenta a temperatura nesse sentido. O que acontece é que quanto menor a temperatura, maior a viscosidade. E conforme a gente vai aumentando a temperatura, ela faz uma curva assim. Então, quanto mais frio estiver a resina, né, aqui mais frio, mais grossa ela está. Conforme você vai aumentando a temperatura, a resina vai ficando mais líquida. Isso, a resina, o ambiente, as peças que estão em contato com ele, o molde, tudo isso influencia porque existe uma transmissão de calor nesses ambientes do ar, das peças para a resina. Então, quando o sistema está mais frio, você tem uma viscosidade maior que vai diminuindo conforme você vai tendo o ambiente, a resina ou as peças mais quente. Então existe essa curva descendente, conforme maior viscosidade, menor temperatura, menor viscosidade. O outro ponto que é influenciado muito pela temperatura é a reatividade. Então, conforme a temperatura é mais alta, a reatividade vai aumentando. Então, nesse caso, a curva é ao contrário. Ela vai nesse sentido. Então, tem que tomar muito cuidado que quando você aumenta a temperatura para que o sistema fique mais líquido, você também acelera a resina, o torna mais reativo e ele começa a reagir com muito mais violência até ele mesmo gerando calor. Então veja que elas são gráficos, aqui aquele da temperatura, onde eles existem uma antítese. Você tem que tomar muito cuidado. Quanto maior a temperatura, mais líquido se torna, também mais reativo. Quanto mais frio, menos reativo se torna, mas também se torna mais lento. O ideal é que você encontre um equilíbrio para a sua aplicação. Não quer dizer que isso aqui seja o seu equilíbrio, mas o equilíbrio ideal que você queira entre reatividade e viscosidade. Ok? Cada resina, cada sistema, ele tem uma reação diferente com variação de viscosidade. Em reatividade. Em termos de viscosidade, não, é mais ou menos muito parecido. Tá certo, gente? Então toma muito cuidado quando você for aplicar um produto, analise bem a temperatura ambiente, analise bem a reatividade do seu sistema para que eles estejam de acordo. Tá certo? Para variar, tendo dúvida, me pergunta, manda comentário, manda e-mail, enfim. É só entrar em contato comigo e até a próxima.